Bitcoin hoje, o que tá acontecendo? Que o S&P 500 está caindo e o Bitcoin tá subindo. Gente, o que tá acontecendo? Então, se você não sabe, amanhã a gente vai ter um fato super importante para ficar de olho e você vai entender tudo agora, porque você que tá com dinheiro, tá exposto a esse mercado, você precisa saber. Então, bem-vindo ao canal Investidor Modesto, que você entende como é que o mercado funciona. Hoje a gente vai entender muita coisa, então fica comigo aí, tá? Olha só, a primeira coisa é que a gente tá tendo realmente uma pressão em cima do Fed, em cima da economia americana, já que a gente sabe que, cara, a impressão de dinheiro que a gente teve nesse último ano foi absurda. Isso aí causa um efeito na economia chamado inflação. O preço das coisas aumentam e o seu poder de compra diminui. E como é que você combate isso? Aumentando a taxa de juros. Então, cara, o Fed tá num temor total, eles não sabem o que fazer. Isso vai refletir pra gente no Bitcoin amanhã. Então, o mercado hoje ele tá subindo aqui 2,3% o Bitcoin, enquanto o S&P 500 está caindo 0,8% aqui por cento. Então a gente está vendo que a dominância não sai do lugar, algumas moedas vão, outras não vão, mas o mercado ainda está modesto, tá? Você tem que entender que, apesar dessa alta de hoje, pode ser para você um fator super positivo, mas você tem que entender que nós ainda estamos aí num meio de lateralidade, tá? A gente ainda está andando totalmente de lado, sem nenhuma definição ainda do preço, o que dá para esperar dois cenários. Como a gente já conversou, a gente pode ter queda no mercado e buscar um fundo, a gente pode buscar também algum ponto próximo dessa sombra que a gente deixou. Então é totalmente plausível o preço dar uma descida e buscar alguma região perto disso. Então não seria nada surpreso para a gente o preço descer para depois voltar a subir e fazer o que? Configurar um fundo duplo aqui. O que é, na maioria das vezes, é dessa forma que ele se comporta, ainda mais com o cenário que nós estamos tendo hoje. Então, se você juntar tudo isso que está acontecendo com o que está para acontecer amanhã, que vai ser uma reunião aí do Fed, do Banco Central Americano, para saber, cara, a gente vai continuar imprimindo dinheiro, a gente vai aumentar a taxa de juros, o que a gente vai fazer? Porque qualquer coisa que eles fizerem vai afetar a economia diretamente, os investidores já estão ficando espertos. Então, você está vendo a queda no S&P 500 porque a galera está saindo do mercado para se proteger de alguma forma de amanhã, porque a economia americana vai influenciar totalmente o mercado tradicional, o mercado de ações, o mercado do S&P 500. Então, criptomoedas fica à parte e é aí que você tem que entender o básico do Bitcoin. Cara, Bitcoin, reserva de valor, ele protege seu dinheiro. Desde 2011 a gente viu o Bitcoin aqui em alta, o bicho não cai de jeito nenhum. Então, o que você pensa acerca disso? Cara, desde 2011 o Bitcoin está protegendo meu dinheiro e em algumas pessoas aí já deixou a pessoa ricaça. Então assim, por que enquanto a economia global está colapsando, o Bitcoin pode subir? E ele sempre tem feito isso. Então não importa a situação mundial econômica, as pessoas vão procurar algum lugar para proteger o seu dinheiro. E o Bitcoin pode ser uma oportunidade dessa. A gente nunca viu uma crise acontecendo no Bitcoin. Então, possivelmente, a gente pode ter alguma crise causada pela impressão de dinheiro que a gente teve no ano passado por causa dessa pandemia. Então, a gente pode ver o Bitcoin tendo mais demanda que o normal, tá? Então, é bem esperado que aconteça, que as pessoas busquem o Bitcoin de alguma forma para proteger o seu dinheiro, já que, cara, ele tá performando, ó, muito melhor do que o ouro e do que o dólar, apesar das volatilidades de curto prazo. E é isso que você tem que entender, porque você mexe com dinheiro, você tem que saber uma maneira de se proteger. Cara, você investir no Bitcoin é o que te protege. Altcoins não protege o seu dinheiro, tá? Você bota ela esse risco em troca de uma possibilidade aí de ganhar dinheiro em cima disso. Agora, a proteção do seu dinheiro, o hold infinito, só Bitcoin te promete isso, tá? Não é Ethereum, não é nada, Bitcoin. Então, olha só, o que a gente tem nesse exato momento? Aquela teoria que a gente estava falando, simplesmente de ter uma cunha descendente. O que é uma cunha descendente? A gente vai ter uma cunha sendo formada no gráfico, como a gente vai ver exatamente aqui. E o que ela significa pra gente? Significa que o preço, ele tá assim, numa queda muito consistente. A gente tem que entender que apesar das quedas que a gente enxerga no mercado, elas não são infinitas. Até porque se fossem infinitas, o Bitcoin não estaria subindo desde 2011. Concorda comigo, né? Então, olha só, a gente tem que sacar que essas quedas elas têm algum fundo, alguma hora isso vai parar e pelo menos o preço vai fazer isso aqui pra gente, ó. Ou respiro para voltar a cair, pelo menos esse respiro o preço tem que fazer. Por que isso acontece? Simplesmente, né, quando você tem muita venda, você tem muita gente, ó, vendendo no desespero, e aí que a gente entra nesse fato aqui. A gente conversou sobre ontem e hoje a gente vai confirmar os fatos.
estamos vendo o pessoal se desesperando nas quedas. Essa linha vermelha significa que as pessoas estão vendendo suas posições de Bitcoin no prejuízo. Se no Bitcoin já está em prejuízo, imagina as altcoins. Jesus amado, o cara deve estar chorando lá, realizando 30%, 50% de prejuízo. E meu Deus do céu, você fazer isso aí, simplesmente você está pegando seu dinheiro, rasgando e jogando fora. Então, não faça isso. Olha só, então a gente tem realmente o pessoal no desespero, no medo, se livrando de qualquer coisa. Eu quero sair do mercado, eu quero comprar mais embaixo. Essa é uma atitude baseada em medo. Por isso que eu falo com vocês, ó, sã consciência, não age no medo, age na estratégia. E olha só, você tem que entender que você juntando vários fatos, a gente tem uma cunha, que o objetivo dela é romper para cima. A gente tem o que? O RSI, que vai indicar a força do mercado. Cara, a gente está quase na região de sobrevenda aqui, no gráfico diário, que leva a crer que a chance dele subir é muito maior do que ele descer mais, tá? Então olha só, olha que interessante, a gente tem muitos sinais convergindo para uma recuperação do mercado e agora que entra o ponto importante, né? Por que o Bitcoin está em risco, como você botou no título? Porque amanhã o Fed vai dar essa resposta. Cara, o que eles vão fazer? Eles vão aumentar a taxa de juros, eles vão cortar os estímulos financeiros lá, econômicos, dessa impressão de dinheiro. Então a gente vai ter um norte, porque se eles pararem de alguma forma, aumentar a taxa de juros, a bolsa americana não vai ser atraente como ela é hoje. As pessoas vão começar a tirar o dinheiro de lá e jogar para outros investimentos baseados na taxa de juros, se é que você me entende. Então, você tem que ver que o mercado vai dar uma desacelerada, desaquecida. Então, isso não é bacana, porque, cara, não vai ser essa loucura de compra, vende, vou tacar dinheiro, não sei o que. Cara, vai dar uma freada nisso. E possivelmente isso vai afetar não só o mercado tradicional, como o mercado de criptomoedas. Agora, Douglas, aumentaram os juros, ferrou? Não, presta atenção, tá? Olha pra mim no meu olho aqui. Olha só, quando a gente tem um aumento da taxa de juros, o mercado já tem precificação disso. Então, a gente sempre fala assim, ó, os juros pode ficar entre, vou chutar aqui, entre 1 e 2. Entre 1 e 2. Se ficar entre 1 e 2, eles fizerem lá amanhã, ó, ficou 1,5. Pô, tá entre 1 e 2, é totalmente esperado, o mercado encara de boa. Agora, em vez de 1 e 2, foi para 3, cara, tá muito acima do esperado. Então isso é ruim, saca? Então se for abaixo, pô, tá muito bom. Então a gente tem o mercado já precificando. Então se ele for acima do esperado, cara, vai entrar um ar negativo no mercado. Isso vai afetar negativamente. Você vai ver, possivelmente, os mercados caindo, às vezes puxando o Bitcoin, às vezes não puxando. Até que a gente tá vendo, né? Pô, o S&P 500 caindo e o Bitcoin subindo. Que bruxaria é essa? Então, como eu falei para vocês, o mercado ele anda junto, às vezes, tá? Às vezes ele descola, porque a função do Bitcoin e a função da bolsa americana é diferente. Mas no curto prazo, quando você tem a venda, proteção de dinheiro, a proteção acontece em todos os mercados. E olha que bacana você pegando essa ideia, pelo menos eu mereço o seu like, né? Cara, essa aula aqui, por favor, você só tem que me pagar o seu like, que eu já sei que tá valendo a pena fazer isso aqui. Então olha só, resumindo, esperar até amanhã a gente pode ter uma queda no mercado forte. Não vejo tanto motivo para isso, mas pode ser uma ótima oportunidade para o quê, né? Para o preço buscar um fundo duplo aqui para voltar a subir. Gente, a influência no curto prazo, com certeza vai ter alguma influência, vai ser alguma coisa, vai afetar de alguma forma, mas no longo prazo permanece a mesma, alta. Então, você tem que saber controlar o seu emocional para não se abalar no curto prazo, entendendo qual a projeção lá na frente. Então você tem que ser visionário, isso não é para você pensar agora, ficar olhando o gráfico de 1 minuto aqui, falando, cara, vai cair, sabendo que, pô, o futuro tá aqui perto, gente, 2022 tá batendo na porta aí, dezembro, daqui a pouco acabou o ano. Então olha só, a gente tem muitos dados positivos, a gente consegue esperar, eu consigo esperar o quê? Uma alta, não tô pessimista nesse mercado, não tem como ficar. Por quê? Cara, eu vejo queda, meu olho brilha. Eu dá vontade de roubar um banco ali. Não me prendam, tá? Eu tô sendo hipotético aqui. Dá vontade de pegar dinheiro de algum canto e investir, cara. Porque, pô, queda, Bitcoin, negócio totalmente escasso, totalmente revolucionário, tecnológico, que comanda o mercado aí. Então, gente, assim, você tem que ter estratégia. Não adianta você fazer tudo cegamente. Você tem que ter estratégia. E a gente consegue ver o quê aqui? Vamos para análise, que eu sei que vocês adoram isso aqui. Então, olha só. A gente tem uma cunha que leva a gente para alta. A gente tem o RSI diário, indicando, né, o toque dos 2 últimos fundos aqui. Então, ele está formando fundo triplo aqui, basicamente, no gráfico diário. Outra coisa, a gente tem aqui uma
linha de tendência de baixa que tá prestes a ser rompida. E da última vez, eu vou repetir porque, cara, a análise gráfica é linda. Pessoa que reclama disso aqui, eu não entendo, tá? Então, olha só, isso aqui, todas as vezes que a gente rompeu uma linha de tendência, foi porrada pra cima. Porque não pode ser diferente agora. Então, assim, eu tô otimista, não consigo ficar pessimista. Eu tô otimista a ponto de eu não saber até onde o preço vai, tá? Então, se você fala, Douglas, acabou o ciclo? Não sei. Douglas, vamos subir mais? Não sei. Então, com o rompimento dessa linha de tendência, essa linha de tendência aqui que tá, essa monstra também, que tá configurando junto com a cunha, a gente tem que esperar um movimento de alta. Esse movimento de alta vai ser suficiente para levar a gente pro topo histórico? Pra gente mudar a história do Bitcoin? Não sabemos. Mas a gente tem que ficar esperto nos detalhes e eu vejo que sim, no curto prazo a gente pode ter final do mês aí, ó, uma vibração no mercado, uma tensão, mas depois, ó, como eu falo para vocês, o medo é temporário. Pessoas estão com medo, o medo uma hora acaba e as pessoas aproveitam disso. Quando aproveitam, você vê isso aqui, pessoas realizando prejuízo. Cara, esse é o maior crime que tem, o cara vender com prejuízo, cara. Simplesmente quase aqui, ó, já foram 2 bilhões de dólares em prejuízo realizado. Gente, 2 bilhões de dólares queimados, tá? Queimados. Quando você tá realizando prejuízo, você tá queimando seu dinheiro, então por isso que eu falo. Estratégia tem que estar no seu bolso, na sua mente, em todo canto aí. Então, vamos pensar melhor, vamos trabalhar nesse mercado como gente inteligente. Isso aqui não é jogo, isso aqui não é, como é dinheiro que eu vou comprar? Não. Você quer ganhar dinheiro, você tem que ter estratégia. Isso aqui é um jogo sério. Você mexe com dinheiro. Se você fizer besteira isso aqui, você vai pegar o seu dinheiro suado e vai queimar. Você não quer isso. Você quer aproveitar o seu dinheiro, você quer ralar no seu trabalho para fazer grana, sua grana render e multiplicar. E com isso você faz jogando inteligente e se investindo nesse canal. Deixando seu inscreva-se aí, se inscrevendo nesse canal, deixando seu like e seguindo a gente no nosso Instagram, tá? Doug Tadeu, não perde, procura lá, tem link aí embaixo e fique esperto que essa semana teremos novidades e vamos ficar 24 horas de olho amanhã, no dia dessa decisão do Fed, que eles vão falar e para isso, segue lá no Instagram que eu vou falar na hora, eu vou ficar fazendo a cobertura inteira para vocês, tá? Então, muito espertos, a gente tem uma projeção boa para o futuro, espero alta, mas espere também a formação de um fundo duplo, um possível medo aí no mercado, para depois voltar a subir. Então, se cair, cara, eu vejo como oportunidade. Faça a sua análise, tenha a sua visão. Não faça, é a mesma coisa que eu faço, minha visão não é obsoleta, não é absoluta também. Cara, vamos ter nossa própria análise, isso é importante, você se virar e ter independência desse mercado, tá? Então, forte abraço, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Tamo junto, eu te vejo lá no Instagram, manda um papo lá, conversa comigo, que eu tô à disposição. É nóis!